que algumas relações custam tanto para criar confiança? Quanto tempo a gente precisa para criar confiança com uma outra pessoa? Bem-vindo e bem-vinda a esse vídeo de hoje, que o tema é esse. Quanto tempo a gente precisa? Por que precisa de tempo para as relações? Esse é o objetivo do canal, desse vídeo também, é a gente refletir um pouco sobre as nossas questões humanas que nos atravessam, nos afetam na nossa vida e como a gente pode usar isso como oportunidade para crescer e se desenvolver. Eu tenho refletido um pouco sobre o tema confiança e aproveito e deixo o link aqui que tem alguns vídeos que eu recomendo que você assista. Não são conectados necessariamente, mas ajuda a ampliar a percepção, né? Aprofundando aqui nesse tema da confiança e também do tempo. É claro que esses temas me perpassam de alguma forma, especialmente tenho vivido algumas questões de confiança e também vejo na minha prática clínica que tem uma ânsia aí em se encontrar um espaço confiável nas relações, tanto afetivas quanto de amizade. Então daí isso vai me afetando, vai me trazendo reflexões, eu vou buscando livros, textos, assim, com a antena ligada e vou compartilhar aqui com você desde a minha experiência, desde a minha percepção. Tem algo nas relações em que a gente precisa de tempo. Porque o tempo, ele constrói. À medida em que eu dou tempo, eu vou construindo ideias, eu vou construindo percepção e vou construindo compreensão. É assim com tudo. Com o tempo eu também posso construir uma casa, eu ponho um tijolo, ponho outro tijolo, ponho outro tijolo, ponho uma porta. Então, para tudo a gente precisa de tempo. E por que parte nossa, muitas vezes, quer acelerar o tempo nas relações? Porque eu conheço, às vezes, uma pessoa um dia e no dia seguinte eu já quero que ela atenda as minhas expectativas, que já temos aí uma profunda conexão e de confiança. Será que já foi em um dia estabelecido uma forte confiança? Não sei, eu me pergunto, né? Porque muitas vezes você tem uma amizade ou você está num casamento de anos, e aí você se depara com uma grande revelação daquela pessoa, seja para o bem ou para o mal, né? Então, olha como a gente precisa de tempo. Uma coisa que tem acontecido também muito comum, você já deve ter visto por aí, ou talvez tenha acontecido com você, é que você conhece uma pessoa, um homem, uma mulher, para uma relação afetiva, logo você precisa de dar nome para aquela relação. Então eu conheci, estou saindo com um cara, você está saindo com uma moça, com um homem, e aí tem um afeto e está tudo se dando super bem e você logo já quer definir que é um namoro e talvez até um casamento, às vezes até na sua imaginação, né? Que vamos logo definir o que é isso e vamos assumir este compromisso. E tem uma semana, um mês. Será que com uma semana e com um mês eu posso dizer que quero me relacionar a ponto de criar um compromisso com essa pessoa? Então, eu fico refletindo sobre isso, porque é daí muitas vezes que vem profundas frustrações de que o outro me traiu. De onde vem esse conceito de traição, né? Então, às vezes, é porque você pensou uma coisa e deu aquilo como certo. Mas o outro talvez não tenha entrado nesse acordo com você. E com o tempo, né, o tempo leva a gente a isso, a descoberta de que os compromissos estavam um pouco diferentes um do outro. Então, para eu estabelecer de fato uma confiança no outro, a gente precisa de tempo. E é óbvio que também
depende de mim. Há pessoas que confiam rapidamente nos outros. Algumas pesquisas mostram que isso tem a ver lá com a sua infância. Então, se você foi bem acolhido, se você teve as suas necessidades atendidas, as suas frustrações, né, foram acolhidas a ponto de você não ter desconfiança daquele cuidador da sua primeira infância, você vai crescer uma pessoa com mais facilidade de estabelecer vínculos e confiança. Mas se você teve uma infância em que principalmente os seus cuidadores, que foi pai, foi mãe, principalmente mãe, mas às vezes não é a mãe que foi o seu principal cuidador, né? Ali foi algo que não tinha o suporte, o acolhimento para você atravessar as emoções, tudo que numa pequena criança acontece, para que ela se sinta confiante em si mesma, inclusive para o seu desenvolvimento e para desenvolver, é provável que você seja uma pessoa que não confie muito bem nos outros. Então, além de ter um fator de tempo que eu preciso para criar esta relação, para conhecer o outro, muito além das minhas expectativas, eu diria até sem expectativa, tem também um fator que é seu, que é meu. Com relação ao meu, eu também preciso de tempo para conhecer, para voltar nesses pequenos traumas, conscientes ou não, mas para encontrar uma regulação interna, para encontrar uma confiança em mim mesmo, desde a minha história, na minha história, para que eu seja um ser humano adulto, pleno, para assumir o risco de confiar no outro, de dar tempo a uma relação para confiar no outro. Então aqui a gente acaba voltando nesse sentimento tão comum na atualidade, que é uma certa ansiedade que as coisas aconteçam, que as relações logo se estabeleçam, que a confiança esteja ali. E não é assim que funciona. Né? Funciona que eu vá colocando os tijolos nesta relação, que vá se criando a liga, o cimento entre um tijolo e outro, para que as relações sejam sólidas, para que eu não tenha uma expectativa além que o outro possa me dar e vice-versa. E para isso precisa de tempo, precisa de comunicação, precisa de vivências com o outro, experiências junto, para você ver como é essa pessoa. Para você ver se realmente os valores batem, se não batem, né? Porque de outra forma, em algum momento eu posso me frustrar. Mesmo assim, construindo e dando esse tempo, a gente ainda pode se frustrar, porque a gente tem aqui uma capacidade de nos iludir, né, como se o que eu imagino fosse a verdade, e às vezes eu não estou com a pessoa, vendo a pessoa. Eu estou conectada ao que eu imagino, que certamente tem a ver com o que eu quero para mim, com a minha expectativa, com os meus interesses. E eu sei que é um pouco duro o que eu estou falando, né? Talvez tenha aí te tocado e afetado em algum lugar. Mas é preciso a gente olhar um pouco para a realidade, principalmente a minha realidade. Quais ilusões eu construo? E quais ilusões eu construo e coloco sobre o outro, para que o outro me atenda. Isso é muito duro. Então, à medida em que eu conheço o outro, eu também me conheço. E à medida em que eu me conheço, eu posso me dar conta das minhas ilusões, das minhas expectativas. E quando eu me dou conta delas, eu também posso olhar para o outro e perceber o outro, se eu o vejo de fato, se eu o escuto de verdade, que talvez ele não vai poder me atender. Então eu já tenho a minha expectativa um pouco real. Talvez esse que eu imaginei que eu ia casar, talvez ele seja interessante para o encontro sexta-feira, não mais que isso. Talvez aquele amigo, aquela pessoa que é ótima, mas a gente se encontre por um jantar, para sair para dançar, mas não para compartilhar questões profundas, ou para colocar, para dormir na minha casa. E assim é a vida, não precisam ser todos iguais. Mas aí eu me conheço, sei o que eu necessito, sei do tamanho das minhas ilusões, porque eu estou me conhecendo,
então eu posso também ir plena, disponível para o que eu estou realmente disponível em cada relação. E também receber o que o outro tem de disponível para me dar. E quem sabe assim a gente pode criar relações mais honestas, mais sinceras, mais comprometidas. E aí, obviamente, a gente pode alcançar essa confiança, mais do que a confiança somente no outro, mas em mim mesmo. Uma confiança em mim, de poder saber aonde estar, com quem estar e ter essa liberdade, né? Alcançar esta liberdade. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão, talvez tenha sido um pouco dura em alguns aspectos. Fico aqui disponível para te escutar. O nosso caminho aqui de escuta é pelos compartilhamentos. Se você tiver algo, eu estou muito feliz de te receber. E se isso for útil também para alguém que você conheça, agradeço se puder compartilhar, que assim a gente vai ampliando as reflexões e ampliando o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade de estarmos plenos e autênticos na vida.